passamos pela pandemia de Covid, que foi foda, e dentro do seu trabalho como psicóloga, atendendo pessoas com probleminha de cabeça, como que foi esse período? E o principal, como que é agora, depois da pandemia, pós-Covid? Como que a galera está se comportando no geral, assim? Como que tá a cabeça da turma sequelas depois e tal. disso tudo? O período da pandemia teve um aumento muito grande da procura. Então, para quem é psicólogo, não faltou trabalho. E o nível de sofrimento. E para os pacientes que já estavam em atendimento, aumentou o nível de sofrimento, para grande parte deles, né? Então, por exemplo, paciente com toque de limpeza na pandemia, que fazia com que a gente tivesse muito mais cuidados, né? Cuidados excessivos ali. E veja, eu tinha que flexibilizar o toque de limpeza da paciente, sendo que eu mesma e ninguém mais no mundo sabia se podia mesmo flexibilizar. Isso foi bem desafiador, assim, porque era um toque muito grave e eu não tinha um argumento ali, uma evidência para falar, não, olha, aqui você pode limpar menos, aqui você não precisa limpar, porque a gente não sabia. Então, isso é só um pequeno recorte, né? Questões que são mais frequentes de ansiedade e depressão, né, que é mais comum da gente tratar, aumentou, isso de uma forma geral, né, porque pela questão da imprevisibilidade das coisas, né, empreendedores que perdiam seus negócios, né, funcionários que perdiam seus empregos e não sabiam quando ia voltar, como é que as coisas iam acontecer, né, então isso gerava um nível de ansiedade muito grande. Pessoas que perdiam entes queridos, né, pessoas que ficaram doentes, né, então teve casos que a gente chama de TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático, pelos eventos intensos que sofreram na pandemia também. O fato do próprio mesmo pessoas, né, que tinham ali empregos estáveis, que não corriam riscos financeiros em relação a isso, ou que não perderam pessoas queridas, mas estavam enclausuradas, né, e isso realmente teve impacto na saúde mental. Não poder sair e olhar o céu inicialmente, né, quando estava tudo bem, fechado, enfim, famílias mais rígidas mesmo, que tinham um nível de funcionamento ansioso alto e realmente não queriam correr riscos. Ficaram bastante fechadas ali, sofrendo. Muitos casos, assim, de pacientes com conflitos na família, né? Porque daí eles mesmos eram mais rígidos com relação a ter contato social, o outro lado da família achava um absurdo esse nível de rigidez, e aí começou a ter problemas familiares por conta disso. Se a gente for contabilizar, assim, né, uma série de problemas, uma lista infinita, né? Pesquisas mostrando muito que o impacto na saúde mental foi especialmente para mulheres e para jovens. Jovens, muito provavelmente porque eles estão no auge, no ápice da necessidade de interação social, né? E de repente eles foram totalmente privados disso. Fora o nível de autonomia, né? De ter que lidar com aprendizagem online o tempo inteiro, etc. E mulheres pelo acúmulo de funções, não ter menos ajuda, e ter que cuidar do filho, e trabalhar, e cuidar da casa, e, né, uma série de questões, provavelmente, né, dentre as hipóteses que foram levantadas. E hoje em dia, né, eu acho que isso ainda a gente vem cuidando dos cacos, né, dessa pandemia, mas eu acho que, por outro lado, as pessoas ficaram mais atentas à saúde mental, eu tenho essa impressão, sabe? As pessoas não falavam muito disso, tinham um certo preconceito de falar que sofriam de ansiedade, de depressão e etc. E como isso ficou mais comum, as pessoas começaram a falar um pouco mais sobre isso, a procurar mais ajuda, ainda que há muita resistência por ajuda hoje em dia, né? E tem um outro impacto, né, pós-pandemia, que é o impacto de quem teve Covid. Não sei se vocês tiveram, e se vocês sentiram as consequências disso, né, na saúde. Mas tem muitos dados importantes de impacto cognitivo, por exemplo, né? Além de outras questões físicas, né? Mas de ter mais dificuldade de pensamento, de prestar atenção, de organizar esse pensamento, né? Então, sequela cognitiva pós-Covid, e mesmo em casos que não foram muito graves, assim, que nem precisou de hospitalização, as pessoas ainda se queixam dessas consequências. No meu caso, eu tive a Covid e tive poucas sequelas. A sequela que eu tive foi relativamente curta, que foi perda de capacidade respiratória, mas foi coisa de semanas. 2 semanas já estava normal de novo,
Mas eu sei de gente que ainda não sente cheiro, sente o gosto trocado, perda de memória, e isso no trabalho atrapalha muito, por exemplo. Era isso que eu ia perguntar. Esse tipo de sequela já está sendo documentado? Estão dando o aval certo? Tipo, realmente foi por conta do Covid? Ou a parte a parte respiratória, né? Perda perca do olfato, paladar, essas coisas, ok, que está bem ligado ali. Né? Mas a parte de perca de memória, pessoas que reclamam de dor no corpo depois, que perdurou por muito tempo, isso é fato já comprovado, ou o pessoal ainda está estudando? Sim, tem um grupo, estão estudando ainda, né? Mas tem bastante dados já bem importantes sobre isso. Tem um grupo do Instituto de Psiquiatria da USP que estuda, né? E vem estudando isso. Eles fizeram uma publicação mais recentemente, uma colega neuropsicóloga participou, e tem mostrado o mesmo impacto. É lógico que o impacto varia muito. O que não se tem claro? Se a intensidade, a definição, né, do tamanho do prejuízo, do tipo do prejuízo, né? Porque às vezes o prejuízo específico na memorização, né? Ou na atenção, ou na clareza do raciocínio, ou na velocidade de processamento, ou dentro da cognição a gente tem um monte de caixinhas diferentes ali, né? O impacto pode estar sendo específico em uma dessas caixinhas, né? Não em tudo. Então isso não está muito claro ainda. Os prejuízos são diferentes, né? Então não está muito claro, foi por conta desse tipo de Covid, com essa intensidade que gerou esse prejuízo. Isso não. Mas que sim, tem associação desse prejuízo cognitivo com Covid, sim. Isso é bem documentado já. Algumas pessoas recuperam, né? Algumas ainda continuam se queixando. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco.